Então, toda dor femoropatelar, aquela dor anterior, ou a dor retropatelar, é caracterizada pela indução e agravamento ocorrido em atividades de aumento de compressão femoropatelar. Então, principalmente aquelas atividades em cadeia cinética fechada, um agachamento ou subir e descer a escada, quando se tem um aumento dessa compressão femoropatelar, gera dor anterior no joelho. Uma patologia muito comum na clínica, afeta em torno de 25 a 36% da população. 32% das lesões em corredores corresponde à dor femoropatelar, mais comum em mulheres, 32,2% em mulheres, 18,1% em homens, e uma faixa etária média aí de 10 a 35 anos de idade. A patologia femoropatelar sempre teve várias causas que foram citadas na literatura, né? No início, há muito tempo atrás, sempre foi correlacionado principalmente à questão do aumento do ângulo Q, né, como principal fator de causa da dor femoropatelar. Então, o aumento do ângulo Q, esse ângulo Q anatômico aumentado era um fator de risco para essa dor anterior no joelho, né? Hoje já tem vários estudos mostrando que não é bem exatamente assim, principalmente esse daqui da Clinical Biomechanics, pegou pacientes com dor anterior e avaliaram cineticamente numa plataforma de força e concluíram justamente isso, quer dizer, que não necessariamente o paciente que tem esse ângulo Q aumentado, ele vai desenvolver uma dor femoropatelar. Outra alteração, alterações anatômicas bem características da dor femoropatelar, o TAGT, né, que a gente tem a mensuração da patela alta, a congruência da patela, lembrando sempre que a patela tem que abraçar a região troclear, né, para ter durante a dinâmica patelar ela ser bem alinhada, não ter nenhuma alteração. Então, alterações anatômicas nesse sentido também podem ocasionar na dor anterior do joelho. Mas para avaliação funcional que a gente faz, né, no setor de fisioterapia, né, no diagnóstico cinético funcional, a gente vai levar em conta principalmente alterações funcionais desse paciente. Então, como, por exemplo, desequilíbrio muscular. Então, alteração de quadríceps em relação aos isquiotibiais, alteração de quadríceps em comparação com o lado contralateral, a questão da hipotrofia do VMO, que sempre foi muito falada, muito colocada, que com a fraqueza do VMO se tem um aumento da lateralização da patela, essa patela não fica alinhada, então, no movimento de flexo e extensão, ela tem a tendência a lateralizar, aumentando essa dor femoropatelar. A questão, né, o Mark copiou a figura aqui de mim, né, mas é a mesma coisa. A questão da fraqueza da musculatura do quadril, principalmente os rotadores externos do joelho, glúteo médio, aumentando esse valgo dinâmico. Aumentando esse valgo dinâmico, aumenta a força de lateralização da patela. Outras alterações em relação a encurtamentos, a retrações musculares. Então, retração do trato iliotibial, como já foi bem falado, né? A questão do retináculo, né? Da mesma forma, aumentando essa força de lateralização da patela. Também são outras alterações que a gente vai avaliar aí na avaliação funcional da femoropatelar. Aqui é bem explicitada essa questão, né, esse vídeo aqui é uma ressonância magnética dinâmica, realizada em cadeia cinética fechada. Então, ela vai mostrar justamente o comportamento do joelho no movimento que você faz a cadeia cinética fechada, né? Então, no corte axial, aqui a faceta medial, aqui a faceta lateral da patela. Vocês vão ver que na hora que começar a fazer o movimento de cadeia cinética fechada, o comportamento da patela e o comportamento do fêmur, né? Vocês podem ver aqui que a patela ela não se mexe, ela fica estável. Quem está rodando internamente aqui é o fêmur, né? Então, no final, ó, bem esse pontinho aqui, lembrando aquela coisa de pressão igual a força sobre área, né? Então, quanto menor a área de contato, maior a pressão aqui, né? Nessa faceta lateral aqui da patela. Então, a questão aí não está no VMO, não adianta o paciente estar com o VMO fortalecido se ele não tem um bom fortalecimento de quadril, de rotadores do fêmur, né? Outra alteração também que é bem comum encontrada é a questão que já foi bem falada aqui também, da pronação subtalar. Então, esse aumento de pronação subtalar vai levar a uma excessiva rotação interna do fêmur e rotação externa da tíbia, levando essa lateralização da patela, alterando toda essa cadeia cinética aqui, né? A gente avalia principalmente na baropodometria, né? É muito citada a baropodometria de forma estática, né? Mas o principal é a gente avaliar de forma dinâmica, que eu vou explicar aqui para vocês depois. Então, agora indo diretamente para o diagnóstico cinético funcional, qual que é o grande objetivo da avaliação funcional? É justamente identificar todas essas alterações físicas e funcionais que a gente tem como causas da dor femoropatelar. Então, classificar qual grupo esse paciente pertence. Então, qual alteração que esse paciente vai ter para a gente poder direcionar essa reabilitação, né? Qual que é a principal alteração? Então, é encurtamento muscular, é desequilíbrio muscular, é alteração proximal do quadril, é uma pronação subtalar ou é uma alteração anatômica. Então, esse é o grande objetivo. Então, isso aqui é tudo a lista, né, das avaliações que a gente faz. Eu vou discorrer uma a uma.
E a primeira delas aqui, amplitude de movimento, tranquilo, né, com goniômetro, flexão de joelho e extensão. A perimetria sempre avaliando a 6 e a 15 centímetros acima da borda superior da patela, comparando sempre com o lado contralateral, verificando algum indício de hipotrofia. A escala visual analógica, então, perguntar para o paciente 0 a 10, 0 seria nenhuma dor, 10 a dor mais insuportável, no dia que ele está ali da avaliação, no melhor momento do dia, quanto que essa dor chega, ou no pior momento do dia, quanto que é essa dor. Isso aqui é importante tanto para o próprio paciente, antes de começar a reabilitação, para ele poder comparar depois, na pós-reabilitação, como a dor dele se comportou, e também como dado estatístico para a gente usar em pesquisa, né? Questionário Kujala, mais específico para a patelofemoral. Tem o Fulkerson, que também é utilizado, mas é mais para as instabilidades. Então, tem vários domínios, né, que a gente usa no Kujala, então, principalmente em relação às atividades de vida diária, caminhando, escadas, agachando, ficou um pouco pequeno aqui. Hipotrofia da coxa, que é a que a gente verifica, se tem limitação correndo. Ele também cita um pouquinho das instabilidades, ver se o paciente tem casos de subluxação ou luxação da patela. Retrações musculares, então avaliar principalmente os isquiotibiais, né, nesse caso. Então, retração muito grande de isquiotibiais tem um aumento de um vetor nesse sentido de força de compressão da patela. Então é importante a avaliação da musculatura dos isquiotibiais. Os flexores de quadril, né, psoas, os quadríceps em si, para ver se tem alguma retração, alterando essa dinâmica da patela. O principal é que é o teste de Ober da banda iliotibial, que favorece ainda mais essa lateralização da patela, então o Ober clássico e o Ober modificado. A avaliação do vago dinâmico, então a gente pede para o paciente simular uma descida na escada e ver o comportamento desse fêmur, né, essa rotação interna excessiva do fêmur, na hora de fazer uma atividade excêntrica, na hora de segurar esse quadril. Você vê principalmente aqui nesse caso, o ângulo do joelho direito dela, do fêmur direito, é muito maior do que do esquerdo. Aqui também que foi citado, inclusive, na aula do Mark, esse artigo do Newman, que foi publicado ano passado na JOSPT. Então, aqui começando o teste de força isométrica. Então, a gente usa um dinamômetro handheld, que é um dinamômetro manual. Ele tem um custo bem acessível, assim, que todo fisioterapeuta deveria ter um dinamômetro desse para poder avaliar a parte muscular, não só aquela avaliação muito empírica de 1 a 5, né, de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5. Então, a importância dessa avaliação dos abdutores é o seguinte: é o posicionamento do fêmur, o posicionamento do membro inferior. Então, se você avalia ele com um ângulo neutro ou ângulo de flexão de quadril, a gente vai estar usando principalmente, avaliando as fibras do glúteo médio anteriores. Isso. As fibras anteriores aqui do glúteo médio. Então, para poder avaliar, e essas fibras anteriores do glúteo médio, elas fazem com que o fêmur roda medialmente, rode internamente, piorando o valgo dinâmico. Então, o objetivo é a gente avaliar as fibras posteriores do glúteo médio. Essas fibras posteriores rodam externamente o fêmur, e isso que é importante a gente avaliar. Então, na hora de fazer a avaliação, com o dinamômetro handheld, o importante é justamente manter o membro inferior em extensão e em leve rotação externa. Inclusive na reabilitação, quando vocês vão fazer elevação lateral, um paciente que tem disfunção femoropatelar, tem que ser feito em extensão e em leve rotação externa. Se vocês colocam ele em posição neutra e com uma leve flexão de quadril, por exemplo, que é até um jeito mais confortável do paciente fazer, você vai piorar essa questão da rotação interna do fêmur. Então, a avaliação dos rotadores externos, né, paciente em decúbito ventral, a gente posiciona o handheld abaixo do maléolo medial, e o paciente faz força internamente, né, para rodar externo o fêmur, estabilizando bem. Tem um jeito também de fazer isso sentado, mas eu acho mais confortável dessa forma. A avaliação dos extensores, posicionando o handheld aqui acima da fossa poplítea, pode ser feito também com posicionamento aqui próximo à junção miotendínea, mas pode gerar uma compensação aí dos isquiotibiais, então prefiro fazer dessa forma. Sempre comparação um lado contra o outro, até 15% de déficit seria o normativo que a gente considera normal, né? Avaliação isocinética a 60 graus a 180 graus por segundo. Tá? Então, a gente não faz no caso de pacientes com instabilidade, pacientes com luxação ou subluxação. No caso desses pacientes, a gente posiciona a 60 graus e faz o teste de forma isométrica. Daqui para vocês verem bem a diferença das duas velocidades, uma testando mais força, uma mais resistência e potência com maior número de repetições. A grande importância do isocinético é a gente poder verificar depois, no laudo, as curvas durante o exame, né? Então, aqui, nesse lado esquerdo,
em relação aos extensores, ao quadríceps. Então, a curva vermelha seria o joelho não acometido, seria o lado esquerdo, e aqui o lado direito. Vocês podem notar aqui, ó, aqui é 90 graus, que é a posição que ele inicia o movimento do isocinético, e vai até 0 graus. Então, essa angulação de 60 a 70 graus, mais ou menos, ele tem uma quebra dessa curva, ele tem uma inibição aí por dor, possivelmente devido a essa lesão na cartilagem da patela, uma lesão condral. Então, isso aqui é importante para a gente delimitar principalmente o ângulo que você vai usar na reabilitação. Então, para femoropatelar, muito se fala do ângulo de 90 a 45. Se eu fizer no ângulo de 60 a 45 aqui, passar por esse ângulo, eu vou estar piorando essa dor dele, vou estar provocando uma inibição dele. Então, no caso desse paciente, a gente verificar que de 90 a 60, no máximo, ali seria o ideal de trabalhar para não ser provocativo para a dor femoropatelar. E nos flexores, vocês podem ver que já não tem diferença nenhuma, né? A baropodometria, né, que são duas formas de serem feitas, então a gente faz da forma estática e da forma dinâmica. Tá? A forma estática para ver principalmente a estabilometria, que é uma das coisas importantes para ver a estabilização dele, como que ele se comporta durante um tempo, né? Se ele tem muita oscilação antero-posterior ou lateral-lateral, aonde que ele está soltando mais o peso, se é no pé direito, se é no pé esquerdo, e principalmente as regiões que ele está intensificando esse peso, no caso aqui no bordo medial do calcâneo. Tá? Na avaliação dinâmica, a importância da avaliação dinâmica é, primeiro assim, a gente precisa ter um espaço grande para fazer. Então, o paciente tem que estar fazendo a marcha mais normal possível que ela faz no dia a dia. Tanto a marcha normal como a corrida. A gente faz dessas duas formas. Só assim que a gente vai conseguir ver uma evidência de uma pronação subtalar. Então, não adianta fazer avaliação estática, o paciente às vezes não tem uma evidência de uma pronação, mas na hora que você coloca na dinâmica, ele prona. E não necessariamente o pé cavo ele vai supinar e o pé plano vai necessariamente pronar. Então, essa aqui é o resultado de uma avaliação dinâmica. Esse aqui é um paciente normal que tem uma pisada normal. Essa linha branca aqui, isso que vocês estão vendo, é o eixo gravitacional durante a fase de apoio. Então, ele vem, pisa no calcanhar e ele vem fazendo esse padrão de curva até sair aqui no hálux, que é o final da fase de apoio, né? Aqui vocês podem ver já uma menina com dor anterior, que é um pouco padrão, um pouco diferente. Você vê que ela não tem o pé plano, ela não encosta aqui o arco plantar, porém a curva ela faz quase como se fosse um S. Você pode ver que o calcâneo ele vai um pouquinho para dentro ali, né, com maior pressão aqui no bordo medial do calcâneo do que em relação a uma pisada normal, ó, que distribui um pouco melhor. Tá? Então, essa é um pouco diferente de você avaliar estaticamente, né? Então, dinâmica seria muito mais importante, até para a questão do calçado que veio sendo falado aqui anteriormente. Bom, concluindo então, qual a grande importância da avaliação do sistema diagnóstico cinético funcional? É justamente identificar a qual grupo de alterações que esses pacientes pertencem. Né? Então, o que ele tem? São desequilíbrio quadríceps-discutibais, desequilíbrio de quadril, retrações musculares, alterações funcionais, uma pronação subtalar, e para cada um deles a gente tem uma forma de avaliar. Então, com o laudo, com o resultado, fica muito mais fácil de direcionar a reabilitação, fazer uma reabilitação mais efetiva. É uma forma do médico entender um pouco melhor o que está acontecendo também com esse paciente, não só a questão do exame de imagem, não só a questão dos testes clínicos, mas a parte funcional desse paciente. Então, além de tudo isso, também é uma gama de dados que a gente tem para fazer trabalho científico, de coletar dados e mostrar os melhores resultados para os pacientes e para os fisioterapeutas. Isso aí. Obrigado.